Salve aí, galerinha do outro lado da tela! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre evolução. Na verdade, a gente vai fazer um comparativo sobre algumas teorias e outras nem tão teoria assim. Então, vamos lá. Então, gente, o segundo vídeo mais visto do canal é sobre evolução. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre evolução. Mais visto é sobre densidade, eu fiz o segundo, não deu tanto certo. Mas, vamos lá. Hoje a gente vai comparar as teorias evolutivas, entender um pouquinho mais. A gente já tem vários vídeos no canal sobre evolução. Caso vocês queiram, perguntem aí. Ah, eu quero saber sobre tal coisa da evolução. De repente a gente tem um vídeo, eu coloco o link aí pra você. Se não, a gente produz outro vídeo aí pra ti, pra responder, sanar a tua dúvida. Afinal, é pra isso que serve o canal. Não só pra você dar like. Vamos lá. Então, antes de falar sobre algo científico, vamos falar um pouquinho sobre o que não é ciência exatamente, porque tem muita gente que confunde algumas coisas. Que tem um tal de um design inteligente, que tenta fazer um link com o criacionismo. Que, na verdade, se você já viu algum vídeo meu, sabe que criacionismo não é bem contra evolução. Porque criacionismo seria uma entidade superior teria criado os seres vivos. Eu falei isso num outro vídeo há pouco tempo também, sobre da onde veio a vida. Como é que a vida surgiu. Na verdade, o que seria oposto na visão religiosa contra a evolução seria o ficcionismo. Seria todos os seres vivos foram criados por essa entidade superior e nunca se modificaram. Se você olhar um pouquinho para o lado, tu vai ver que sempre tem alguma alteração. Plástico. Até a própria Terra, ela é plástica. A gente vê as modificações, né? Então, criacionismo com design inteligente, que seria mais ou menos uma adaptação, que seria o quê? Uma entidade superior criou os seres vivos, só que eles acabam se modificando com o tempo, que é o que a gente vê, e a evolução, olha que legal. Só que as vertentes evolutivas que a gente tem hoje em dia, na verdade, sobre o surgimento, né, do primeiro ser vivo, que seria um ser vivo que teria evoluído e formado todos os outros seres vivos. Mas isso não é evolução, é evolução justificando alguma coisa. Então, a questão do debate lá é o quanto que a evolução pode alterar, né, no caso, no design inteligente. O pessoal costuma conversar sobre isso. É uma conversa interessante, né, para ver a plasticidade, o tempo que leva para a evolução gerar autopomorfias e coisas desse gênero. Seria interessante, é uma discussão interessante. Que é o que o Lamarck foi a primeira pessoa assim, que teve uma teoria registrada, né? Porque existiram outros, né? Mas o termo evolução, né? Transformismo, chamava antigamente, né? Que era o que? A espécie ter aquelas modificações, com o tempo gerar outra espécie. Isso é evolução. Agora, como isso acontece, é que as teorias da evolução tentam explicar como acontece, da onde vem, como é, né? Que é a teoria. A gente não tem como provar. A gente pega as evidências evolutivas que existem e a gente tenta ver como é que é o mecanismo. É como se fosse uma investigação, né? O detetive vai olhar lá, ó, opa, tem uma mancha de sangue aqui, tem uma mancha de sangue ali, tem um treco quebrado ali, ó, teve briga, hein? Aí a pessoa tenta deduzir para ver isso daí. Como é? Mas como é, a gente já tem provas que existem. Show? Partindo desse ponto, a gente segue para a questão do Lamarck, que ele tinha duas premissas base, que era a questão do uso e desuso, ou seja, se você usa alguma coisa, você vai desenvolver. Isso é legal, afinal, se você for para musculação, teu músculo vai desenvolver, vai ficar fortinho. Se você come demais, acontece como o meu, né? Como o meu aqui. Ficou gordinho, chegou gordura. Olha que eu engordei um cadinho ano passado para cá. 2022 eu perdi um pezinho, mas 2023 eu ganhei uma massa aí legal. Mas vamos lá. Seguindo, só que o ponto dele é que essas características desenvolvidas durante a vida seria passada para um descendente. Isso graças a Mendel. A gente sabe que não funciona desse jeito, porque a gente já nasce com certas características. Tudo bem, pode ter algumas mutações, mas a mutação teria que ter já no teu gameta também, né? Tem gente que toma alguns medicamentos e as crianças nascem com certos problemas, entende? Algumas deficiências, alguns probleminhas e alguns nem tão problemáticos assim, mas não é exatamente normal, vamos dizer com muitas aspas. Hoje em dia certas doenças já não são consideradas mais doenças. Show? Vamos lá, seguindo. E o Darwin, ele acreditava em outras premissas, que é o quê? Você já nasce diferente
E essa variabilidade na população, a gente tem lá vários indivíduos diferentes. Só você olhar para o lado, você vai ver, ninguém é igual a ninguém. Ou seja, tem variação na população. Isso é a responsabilidade dos genes, e esses genes passam de uma geração para outra. Quanto maior esse corpo, né, de genes aumentando, a espécie vai modificando essas características, que é o que a gente chama de seleção natural. Por isso que o Darwin é aceito. Hoje em dia o Lamarck não, mas o Lamarck ainda é estudado porque o cara é precursor, o cara chegou lá, cunhou junto com outros lá o termo evolução, saiu do transformismo para a evolução, que é o que a gente considera correto hoje na ciência, vamos dizer assim. Por isso que ainda se estuda o Lamarck, para ter esse contraponto. Lembrando, Mendel era contemporâneo de Darwin e eles não se conheceram. A genética estava nascendo ali. Por isso que muitas vezes certos arcabouços da evolução a gente não tem muito conceito fixo ali na época que estava sendo criado. Tanto que hoje em dia existe uma teoria evolutiva que o pessoal chama de neodarwinismo, que é o quê? Pega esses conceitos do Darwin, pega os conceitos do Mendel e juntam para poder ter uma explicação mais completa, mais adequada. Seria quase como se o Mendel e o Darwin tivessem batido um papo lá e a evolução já tivesse nascido direitinho. Ah, e é sempre bom lembrar que na época do Darwin tinha um cara chamado Wallace, que também estava fazendo a mesma coisa do Darwin. E chegou na mesma conclusão. E o Darwin é mais famoso porque, em vez de ser um artigo com alguns anos de pesquisa, não. O dele foi um livro, né? É bem diferente. O Darwin estava fazendo esse estudo há muito mais tempo que o Wallace, por isso que ele é mais famoso. Alguns livros já dizem teoria de Darwin e Wallace, junto, porque reconhece a importância do Wallace também, apesar de ter chegado na mesma conclusão. Isso é muito importante. Que quando você vê dois cientistas estudando a mesma coisa, chegando na mesma conclusão, isso aumenta muito a probabilidade da teoria estar certa. E o que a gente tem hoje em dia é isso daí. Diferenciando o Lamarck de Darwin, a questão da genética, porque as características que surgiam lá no Lamarck do uso e desuso não tem como ser transmitida. Já o Darwin ele via características que tinham na genética da pessoa, apesar dele não conhecer o conceito de genética propriamente dito. Isso é bem interessante. E para ter mais diferenciação entre evolução ou outros gêneros da biologia ou da química, a gente se vê num próximo vídeo.